Olá, seja muito bem-vinda a mais uma aula. Nesta aula, nós vamos falar um pouquinho sobre competências e habilidades. Primeiro, vamos entender qual é a diferença entre competência e habilidade, já que geralmente as duas coisas são faladas juntas. Competências são as características ou os conhecimentos que você pode adquirir através de treinamentos ou experiências, ou seja, tudo aquilo que você pode aprender. Então, tudo aquilo que você aprendeu fazendo um curso, tudo aquilo que você aprendeu por conta da prática é uma competência. Já as habilidades são características suas, elas podem ser aperfeiçoadas através de cursos, elas podem ser aperfeiçoadas através das suas experiências, mas são as suas características. Então, são tudo aquilo que é um pouquinho de você, um pouco do seu eu. Então, essa é a diferença de competências e habilidades. Então, competências é tudo aquilo que você adquire. A habilidade é tudo aquilo que é seu, é a sua característica profissional. Ela pode sim ser transformada, ela pode sim ser moldada, mas é algo que você já traz de você, já é algo seu. Então, quais são as principais competências e habilidades que você pode mensurar no seu currículo? Quando a gente fala de competências, que são as hard skills, nós estamos falando de domínio de programas, de cálculos, desenvolvimento de relatórios, domínio de idiomas, as suas graduações, gestão de pessoas, conhecimentos do e-social, por exemplo, contabilidade, domínio da escrita, isso são hard skills, são as suas competências. Já as habilidades, as soft skills, nós estamos falando de integridade, flexibilidade, iniciativa, análise crítica, prestatividade, polivalência, empatia, liderança, comunicação, negociação, criatividade, comprometimento. Isso são as soft skills, que são as suas habilidades. Quando nós falamos de soft skills e habilidades, são coisas que você pode aprender? São. Mas são coisas, mais uma vez falando, que já estão em você, são coisas intrínsecas. Então, existem diversos cursos sobre negociação, sobre liderança, criatividade, enfim, existem cursos nessa área, mas são coisas que você já traz de você, são características que você traz de você, que são internas suas. Então, como que você pode fazer o uso dessas palavras, né, dessas informações no seu currículo? Então, você pode colocar isso na descrição, por exemplo, das suas atividades. Então, você pode colocar a hard skills, por exemplo, de cálculo. Você pode colocar ali o cálculo de folha de pagamento. É uma hard skills, é algo que você aprende a fazer, é uma competência. O domínio de um sistema, quando você aprende a mexer num sistema, quando você tem ali o domínio de um sistema, é uma competência que você pode colocar no seu currículo. A implantação do e-social, ou seja, você aprendeu o e-social, você adquiriu uma hard skill. Então, você pode colocar essa informação no seu currículo. Já uma soft skill, como que você pode colocar essa informação? Por exemplo, liderança, você pode colocar, liderei uma equipe com tantas pessoas. Você está mensurando ali a quantidade, você está colocando valor na sua soft skill. Você pode colocar a criação de um manual de procedimentos, você está demonstrando ali, então, que você tem iniciativa, você tem criatividade, né? Apto na negociação sindical, por exemplo, você está falando que você domina a negociação, né? Você tem aí a soft skill de negociação. Então, essa é uma das formas, né? Aqui são só alguns exemplos de como você pode citar, né, as suas competências e as suas habilidades dentro do seu perfil, tanto no seu currículo como lá no seu LinkedIn. E falando aqui também de mais uma competência, que é o idioma, eu coloquei ele até separado aqui para falar exclusivamente dele, porque ele é muito importante. Muitas pessoas, né, eu pego muitos currículos que estão ali falando que a pessoa tem o domínio de um outro idioma, às vezes está ali o inglês, espanhol. O fato de você ter estudado por um tempo, por exemplo, o inglês, não quer dizer que você tenha o domínio do inglês, ou que você deva colocar essa informação no seu currículo. Quando você deve colocar informação de idioma no seu currículo? Quando você domina o outro idioma. Então, por exemplo, você quer trabalhar numa multinacional e você sabe que o conhecimento do idioma vai fazer toda a diferença. Aí, há 10 anos, você fez um curso de inglês.
você não sabe falar, você não entende, você não consegue conversar, você não consegue sequer ler, mas porque você fez lá 2 anos, de inglês, né, já se passaram 10 anos que você fez esse curso, mas você estudou por 2 anos, você acha que você deveria te colocar no seu currículo, porque, poxa, é uma multinacional a qual você vai concorrer. Aí, você colocou essa informação, que você tem o inglês. Chega na hora da entrevista, você está dizendo que você tem inglês. O recrutador fala para você assim: olha, já que você tem o inglês, nós vamos então, a partir deste momento, nós vamos conduzir a nossa entrevista em inglês. Você conseguiria participar de um processo seletivo em inglês? Se a sua resposta for não, você não tem o domínio, você só deve colocar então que você tem um outro idioma quando você tem o domínio desse idioma, quando você consegue pelo menos ter uma conversa mesmo que básica. Porque você poderia ter um inglês muito básico e falar assim: olha, eu não consigo ainda reconhecer todas as palavras, mas se você falar comigo pausadamente, eu consigo compreender. Talvez uma ou outra palavra eu não consiga, mas eu consigo compreender o contexto. Você explica isso para o selecionador, mas você ainda assim consegue ter uma conversa num outro idioma e para o selecionador tá ok, isso é bom. Agora, se você não conseguir absolutamente nada, se ele te der ali um teste que vai estar totalmente em inglês e você não vai conseguir responder, ou ele vai falar para você: olha, nós vamos conduzir então, em determinado momento, nós vamos fazer a nossa entrevista em inglês, por exemplo, ou em espanhol, e você não conseguir fazer essa entrevista, né, se você não conseguir compreender o que ele vai falar e sequer formar uma palavra, né, formar uma frase em outro idioma, então você não deve colocar que você tem um outro idioma no seu currículo. Você só deve colocar então a informação de um outro idioma quando você realmente consegue dominar esse idioma, mesmo que de uma forma básica, mas que consiga realmente dominar. Antigamente falava-se muito, por exemplo, de um inglês técnico, né? Principalmente para as pessoas que aí mexem bastante com a parte de informática. Quando a vaga solicita o inglês técnico e você tem, que geralmente é o inglês para leitura, você não consegue falar, você não consegue ouvir bem, né? Então você não consegue compreender a pronúncia, mas se você lê a palavra, você consegue compreender o que está escrito ali, que é o chamado inglês técnico. E para a vaga é necessário, você pode colocar essa informação. Mas se você não tem nem o inglês técnico, né? Se você não consegue nem ler, né? Nem consegue fazer a leitura, realmente não é uma informação que você deva colocar, mas com certeza, né, o domínio do idioma é algo que faz toda a diferença. E se você deseja trabalhar numa multinacional, é um conhecimento que você deve adquirir, sim, com certeza. Então essa é a forma que você faz, então, para você colocar aí as suas competências e habilidades no seu currículo. Você também pode colocar essas informações lá no seu resumo, que nós já falamos na aula de resumo um pouquinho sobre isso, como você pode incluir essas informações. Então, agora você pode assistir novamente as 2 aulas, vai fazer um pouquinho de sentido para você. A citação que eu fiz lá, então você pode ir lá e alterar agora também no seu resumo, colocando algumas informações de competências e habilidades já na introdução do seu currículo, que também é uma palavra-chave que a gente vai falar sobre isso em outras aulas, tá bom? Então, eu espero você na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.